Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça, encharque os nossos corações de muita luz, de muita fé, de muita esperança e de muito amor. Hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma história que ocorreu 2000 anos atrás. Para quem me conhece, já sabe que eu não sou exatamente uma palestrante. Eu sou mais uma contadora de histórias. E é claro que as histórias não são minhas. Eu retirei a história do livro Dias Venturosos. Este livro foi psicografado pelas iluminadas mãos do médium Divaldo Pereira Franco e foi ditado pelo espírito Amélia Rodrigues. Para quem já me conhece também, sabe que eu uso intensamente vários livros de Amélia Rodrigues. Dias Venturosos conta várias histórias com profundidade de detalhes da época de Jesus e a enfermidade da alma perversa que se exterioriza no corpo infame. Percebam, gente, outro grande ensinamento, agora do rapaz apedrejador. As nossas doenças físicas sempre são a exteriorização, a expurgação de nossos males espirituais, morais, de nossas infantilidades, nossas ilusões, nosso egoísmo, nosso orgulho. Quem é doente somos nós, espíritos. Muitas vezes nós confundimos e achamos que nós temos um espírito e falamos assim, eu tenho um espírito. Não. Eu sou um espírito temporariamente encarnado, emboscado na carne e temporariamente tenho este corpo. Somos espírito que temos um corpo quando encarnados. Portanto, nós espíritos, quando estamos doentes, adoecemos consequentemente o corpo. A cura real precisa se dar em nós, espíritos eternos. E a cura real só existe quando enxergamos que não somos daqui, estamos nesse planeta, com uma grande escola, um grande hospital, um grande lugar onde viemos aprender, viemos nos tratar, viemos provar e às vezes espiar. Mas, sobretudo, somos espíritos. Estamos aqui de passagem. E esquecemos muitas vezes disso. E vivemos como se nunca fôssemos retornar ao mundo espiritual, à nossa pátria verdadeira. E esquecemos dos valores verdadeiros que viemos cultivar aqui. E nos perdemos, e nos enrolamos, e adoecemos. Então o rapaz continua. Tende piedade, Pedro, tende piedade em nome de vosso mestre. Mandaram-me procurar-vos, os parentes meus, que fogem de mim. Venho rogar perdão antes de matar-me. Quando esse rapaz fala em suicídio, Pedro então é um paizão. Como é que pai fala quando o filho está falando bobagem? Fala sério, não com grosseria, não com estupidez, mas fala sério. Falou em suicídio, Pedro então, veio com o pai que estava dentro dele. Acalma-te, meu filho, não fala bobagem. Não vem falar isso, porque a morte não existe. O suicídio é a única solução absurda para qualquer problema. Porque a morte não existe. O corpo vai ficar ali. Eu vou destruir um corpo que eu levei anos e anos programando aquela existência no plano espiritual. Muitas vezes fiquei anos e anos na fila para reencarnar. E aí eu venho, recebo aquele corpo, faço toda uma programação
chega aqui e diz, que nem uma criança, né? Não quero mais brincar disso. Destrói o corpo, mas é só o corpo que destrói. Eu, o espírito, vou continuar vivo. Com todos os problemas que eu tinha antes do suicídio, com mais o grande problema do suicídio acoplado nos problemas. Então, o suicídio é a única solução que não realmente é possível. Que não vai adiantar, pelo contrário, só vai piorar. Então, Pedro diz, olha, filho, te acalma, não fala bobagem. Né? Ele é firme com o rapaz. E não blasfemes. A vida é bem de Deus, que a dá e a conduz e a interrompe no corpo, quando lhe apraz, a fim de transladar a alma à eternidade, onde nada perece. Nada perece, a morte não existe. Necessitas viver. Por que ele necessitava viver? Para recomeçar, para refazer, para reconstruir, para ter uma oportunidade de se curar, mas curar realmente. Não a lepra, que era consequência da alma violenta. Curar a alma violenta. Necessitas viver, a fim de reparares o teu mal, e o que fizeste aos outros, e encontrares a felicidade real, que ainda não desfrutastes. E qual é a felicidade real, meus amigos? É a capacidade de viver no mundo, tendo certeza absoluta que estamos aqui para evoluir. É colocar a mente no hoje, fazendo o melhor possível pelos outros e pela nossa cura verdadeira. Essa é a felicidade real. Todo o resto é ilusão. Todo o resto é areia quente que a gente aperta entre as mãos e escorre numa tarde de verão. A verdadeira felicidade é todo o bem que a gente faz. O copo de água que a gente alcança, um prato de comida, o perdão que a gente dá, o abraço, o sorriso, a maneira mais delicada que a gente trata os familiares dentro de casa. Toda vez que a gente cala para não haver briga dentro de casa, toda vez que a gente não magoa alguém, tudo isso é felicidade real, porque tudo isso é a construção de uma vida real. E Pedro, então, começa a dar uma dica para ele, uma dica fantástica, que é para todos nós. Arrepende-te sinceramente. Não existe cura real enquanto nós não entendermos que nós precisamos nos arrepender de algumas atitudes e escolhas equivocadas e que nós precisamos refazer o caminho e que nós precisamos mudar as nossas escolhas, mudar a visão cheia de ilusão, cheia de purpurina que a gente tem em relação a algumas coisas. Arrepende-te sinceramente, e não apenas para recuperares a saúde, porque enquanto não se dá a transformação interior, essa é a cura verdadeira e essa é a felicidade verdadeira. Enquanto não se dá a transformação interior, transita-se de uma enfermidade para outra, sem que se encontre a saúde real, que é a paz do espírito. O apóstolo, então, orou a Jesus. E em meio à prece, vislumbrou Estevão irradiando luz, sorrindo, acercou-se. Pessoal, Pedro tinha mediunidade ostensiva. Ele via, ele escutava, ele falava com os espíritos. Mas desde a desencarnação de Estevão, ele ainda não havia reencontrado o grande amigo. E para a alegria de Pedro, ao orar por aquele que havia sido apedrejador de Estevão, Estevão aparece. Estevão aparece
repleto de luz, de paz, de tranquilidade. E fala com Pedro. Agora há pouco eu falei que ia aparecer mais alguém que iria nos ensinar também. Que essa palestra, o intuito dessa palestra era nos aprender algumas atitudes com Pedro, mas queria aparecer outra pessoa que iria nos ensinar também. Essa pessoa é Estevão, que aparece e conversa com Pedro. E essa conversa, ela é primorosa. Para Pedro, para o jovem que está leproso e para todos nós. Pedro falou a Estevão: o amor e a caridade são as asas que nos elevam a Deus. Quando o conhecimento da verdade lhe sustenta o pensamento e lhe vitaliza o coração. Olha, agora eu vou deixar todos nós com uma pulguinha atrás da orelha. Talvez até com um elefante atrás da orelha. Aquele que desencarnou o apedrejado, volta repleto de paz, de amor, de caridade, diz: Pedro, o amor e a caridade são as asas que nos elevam a Deus. Ele não disse assim: esse rapaz merece estar assim, esse rapaz está assim porque fez coisa errada. Percebam o quanto a gente ainda precisa repensar nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas vibrações, para que consigamos realmente ter uma grande evolução nessa encarnação. Ô Grace, a gente consegue ter uma grande evolução numa única encarnação? Consegue sim. Não conseguimos completar o nosso caminho, tá, gente? A gente ainda vai precisar de muitas encarnações. Mas, em uma, a gente pode dar, um salto bem grande, porque o fato da gente ter a consciência agora, que a morte não existe, que eu sou responsável pelos meus atos, que não existe vítima, que nada é por acaso, e que tudo que eu plantar eu vou colher por causa de uma lei chamada ação e reação, que é lei de Deus. Quando eu realmente tomo consciência dessas verdades cósmicas que regem o universo, não regem apenas o planeta Terra, regem o universo, eu posso transformar muito uma única encarnação. Tá? Não vamos virar espíritos puros depois dessa encarnação. Isso é impossível, tá, gente? Mas podemos sim dar um grande salto na nossa evolução. Depende de nós, né? Precisamos repensar como é que está o nosso coração, os nossos sentimentos, como é que está a nossa vibração, como é que estão os nossos pensamentos, os nossos julgamentos. Será que a gente vê uma cena errada e o nosso primeiro impulso é a piedade, é a oração e a vibração positiva? Podemos transformar. O conhecimento e a força de vontade vai fazer com que a gente transforme. Depois de séculos e séculos, escolhendo a ilusão, a violência, o poder desenfreado, nós podemos recomeçar. Então, o amor e a caridade são as asas que nos elevam a Deus. Ele já chega ensinando Pedro. Socorramos o pobre irmão, que corre pelo apertado espaço das sombras. Percebam a caridade em ação? Socorramos o irmão. Ele não julgou, ele não disse, ele está aí por causa disso, disso, disso. Socorramos o irmão, que corre pelo apertado espaço de sombras. Toda pessoa violenta corre pelo apertado espaço de sombras e precisa de muita oração, de muita caridade, de muita vibração positiva.
corre pelo apertado espaço de sombras no qual se encontra, para que reconquiste a saída para a luz libertadora. É da divina lei que retribuamos com o bem todo o mal que recebermos. É da divina lei que retribuamos com o bem todo o mal que recebemos. Isto é dar a outra face. Dar a outra face não é, nunca foi e nunca vai ser ficar apanhando. Destruir o nosso corpo físico, que precisamos dele para a evolução enquanto estivermos aqui na Terra. Dar a outra face é responder com o bem o mal que nos fizermos. Ah, mas eu ainda não consigo tratar a pessoa bem. Comece orando por ela. Comece vibrando por ela. Já é um começo. Comece não guardando mágoa. Comece não tendo rancor, não tendo ódio. Orando. Aos poucos, a oração vai nos transformando. E ao nos transformar, vai atingindo a outra pessoa. Talvez o carinho possa se dar apenas no plano espiritual ou na próxima encarnação. Mas o importante é que façamos a nossa parte. É da divina lei que retribuamos com o bem todo o mal que recebemos. Assim, Pedro, e agora a frase que vem, amigos, na minha opinião, é a frase mais importante da palestra. Não há outra alternativa senão amar e ajudar. Aqui eu faço um parênteses. Se alguns de nós, ao sair de casa hoje, ou ontem, ou essa semana, pensamos o que fazer com tal pessoa, sabe, aquele filho problema, aquela esposa recalcitrante, aquele marido que bebe, aquele vizinho que perturba, está aqui a resposta. Não há outra alternativa senão amar e ajudar. Talvez a nossa ajuda não seja física ainda, mas moral, espiritual, em oração, em coração, em vibração, já podemos. Não há outra alternativa senão amar e ajudar. Segue Estevão explicando para Pedro: as feridas que cobrem o corpo do enfermo são as energias negativas que o intoxicavam e que agora são expelidas. O seu arrependimento e os propósitos para tornar-se melhor secarão o poço de peçonha, mas nós devemos cicatrizar as chagas externas com o bálsamo da compaixão. Não existe possibilidade de cura sem a mudança mental e emocional do enfermo. O seu arrependimento, primeiro passo, arrependimento. Propósito para tornar-se melhor, segundo passo. Vão começar a cura. E nós, ele disse, Estevão, desencarnado, Pedro, encarnado, aplicando passos, ajudarão com o bálsamo da compaixão. Muitas vezes, gente, inúmeras vezes, pedimos ajuda ao plano espiritual. Eles vão até a nossa casa, vêm até aqui o centro espírita, estão conosco aqui. Entram conosco na sala de passe para ajudar a equipe espiritual a nos tratar. E não conseguem, porque nós não damos abertura para eles nos ajudarem. Percebam, o que Estevão fala para Pedro, o arrependimento do rapaz, o arrependimento verdadeiro e o propósito para tornar-se melhor. O que é o propósito para tornar-se melhor? Mudança de vibração, mudança de sentimento, propósito de perdão, propósito de não fazer o que estava fazendo equivocadamente. Se nós não
fazemos a nossa parte, a espiritualidade amiga, por mais que nos ame, não consegue nos ajudar. Faz a tua parte, que o céu te ajudará. Então é muito importante, ao adentrarmos a casa espírita, ao adentrarmos a sala de passe, fazermos a nossa parte, limparmos o nosso coração, limparmos a nossa mente, desejarmos o bem para quem nos fez mal, orarmos por essa pessoa, desejarmos sinceramente nos desapegar dessas mágoas, porque às vezes a gente se apega, Aí eu não consigo perdoar e fica lá agarrada no passado, e já passaram 10, 15, 20 anos. E o pior quando a gente atende pessoas na mesa mediúnica, que foram prejudicadas lá em 1700, 1600. Ah, mas eu não consigo perdoar. Olha só, estão perdendo 300, 400, 500 anos de evolução, de construção, porque está lá agarrado, né? Então a gente quer ajuda? Vamos ter ajuda sim. A equipe espiritual jamais nos abandona. Jesus, o nosso mestre, o nosso governador do planeta Terra, jamais. Enfermidade da alma perversa que se exterioriza no corpo infame. Percebam, gente, outro grande ensinamento, agora do rapaz apedrejador. As nossas doenças físicas sempre são a exteriorização, a expurgação de nossos males espirituais, morais, de nossas infantilidades, nossas ilusões, nosso egoísmo, nosso orgulho. Quem é doente somos nós, espíritos. Muitas vezes nós confundimos e achamos que nós temos um espírito e falamos assim, eu tenho um espírito. Não. Eu sou um espírito temporariamente encarnado, emboscado na carne, e temporariamente tenho este corpo. Somos espírito que temos um corpo quando encarnados. Portanto, nós espíritos, quando estamos doentes, adoecemos consequentemente o corpo. A cura real precisa se dar em nós, espíritos eternos. E a cura real só existe quando enxergamos que não somos daqui, estamos nesse planeta, com uma grande escola, um grande hospital, um grande lugar onde viemos aprender, viemos nos tratar, viemos provar e às vezes expiar. Mas, sobretudo, somos espíritos. Estamos aqui de passagem. E esquecemos muitas vezes disso. E vivemos como se nunca fôssemos retornar ao mundo espiritual, à nossa pátria verdadeira. E esquecemos dos valores verdadeiros que viemos cultivar aqui. E nos perdemos, e nos enrolamos, e adoecemos. Então o rapaz continua. Tende piedade, Pedro, tende piedade em nome de vosso mestre. Mandaram-me procurar-vos, os parentes meus, que fogem de mim. Venho rogar perdão antes de matar-me. Quando esse rapaz fala em suicídio, Pedro então é um paizão. Como é que pai fala quando o filho está falando bobagem? Fala sério, não com grosseria, não com estupidez, mas fala sério. Falou em suicídio, Pedro então, veio com o pai que estava dentro dele. Acalma-te, meu filho, não fala bobagem. Não vem falar isso, porque a morte não existe. O suicídio é a única solução absurda para qualquer problema. Porque a morte não existe. O corpo vai ficar ali. Eu vou destruir um corpo que eu levei anos e anos programando aquela existência no plano espiritual. Muitas vezes fiquei anos e anos na fila para reencarnar. E aí eu venho,
recebo aquele corpo, faz toda uma programação, chega aqui e diz, que nem uma criança, né? Não quero mais brincar disso. Destrói o corpo, mas é só o corpo que destrói. Eu, o espírito, vou continuar vivo. Com todos os problemas que eu tinha antes do suicídio, com mais o grande problema do suicídio acoplado nos problemas. Então, o suicídio é a única solução que não realmente é possível. Que não vai adiantar, pelo contrário, só vai piorar. Então, Pedro diz, olha, filho, te acalma, não fala bobagem. Né? Ele é firme com o rapaz. E não blasfemes. A vida é bem de Deus, que a dá e a conduz e a interrompe no corpo, quando lhe apraz, a fim de transladar a alma à eternidade, onde nada perece. Nada perece, a morte não existe. Necessitas viver. Por que ele necessitava viver? Para recomeçar, para refazer, para reconstruir, para ter uma oportunidade de se curar, mas curar realmente. Não a lepra, que era consequência da alma violenta. Curar a alma violenta. Necessitas viver, a fim de reparares o teu mal, e o que fizeste aos outros, e encontrares a felicidade real, que ainda não desfrutastes. E qual é a felicidade real, meus amigos? É a capacidade de viver no mundo, tendo certeza absoluta que estamos aqui para evoluir. É colocar a mente no hoje, fazendo o melhor possível pelos outros e pela nossa cura verdadeira. Essa é a felicidade real. Todo o resto é ilusão. Todo o resto é areia quente que a gente aperta entre as mãos e escorre numa tarde de verão. A verdadeira felicidade é todo o bem que a gente faz. O copo de água que a gente alcança, um prato de comida, o perdão que a gente dá, o abraço, o sorriso, a maneira mais delicada que a gente trata os familiares dentro de casa. Toda vez que a gente cala para não haver briga dentro de casa, toda vez que a gente não magoa alguém, tudo isso é felicidade real, porque tudo isso é a construção de uma vida real. E Pedro, então, começa a dar uma dica para ele, uma dica fantástica, que é para todos nós. Arrepende-te sinceramente. Não existe cura real enquanto nós não entendermos que nós precisamos nos arrepender de algumas atitudes e escolhas equivocadas e que nós precisamos refazer o caminho e que nós precisamos mudar as nossas escolhas, mudar a visão cheia de ilusão, cheia de purpurina que a gente tem em relação a algumas coisas. Arrepende-te sinceramente, e não apenas para recuperares a saúde, porque enquanto não se dá a transformação interior, essa é a cura verdadeira e essa é a felicidade verdadeira. Enquanto não se dá a transformação interior, transita-se de uma enfermidade para outra, sem que se encontre a saúde real, que é a paz do espírito. O apóstolo, então, orou a Jesus. E em meio à prece, vislumbrou Estevão irradiando luz, sorrindo, acercou-se. Pessoal, Pedro tinha mediunidade ostensiva. Ele via, ele escutava, ele falava com os espíritos. Mas desde a desencarnação de Estevão, ele ainda não havia reencontrado o grande amigo. E para a alegria de Pedro, ao orar por aquele que havia sido apedrejador de Estevão,
Estevão aparece. Estevão aparece repleto de luz, de paz, de tranquilidade. E fala com Pedro. Agora há pouco eu falei que ia aparecer mais alguém que iria nos ensinar também. Que essa palestra, o intuito dessa palestra éramos aprender algumas atitudes com Pedro, mas queria aparecer outra pessoa que iria nos ensinar também. Essa pessoa é Estevão, que aparece e conversa com Pedro. E essa conversa, ela é primorosa. Para Pedro, para o jovem que está leproso e para todos nós. Pedro falou a Estevão: o amor e a caridade são as asas que nos elevam a Deus. Quando o conhecimento da verdade lhe sustenta o pensamento e lhe vitaliza o coração. Olha, agora eu vou deixar todos nós com uma pulguinha atrás da orelha. Talvez até com um elefante atrás da orelha. Aquele que desencarnou o apedrejado, volta repleto de paz, de amor, de caridade, e diz: Pedro, o amor e a caridade são as asas que nos elevam a Deus. Ele não disse assim: esse rapaz merece estar assim, esse rapaz está assim porque fez coisa errada. Percebam o quanto a gente ainda precisa repensar nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas vibrações, para que consigamos realmente ter uma grande evolução nessa encarnação. Ô Grace, a gente consegue ter uma grande evolução numa única encarnação? Consegue sim. Não conseguimos completar o nosso caminho, tá, gente? A gente ainda vai precisar de muitas encarnações. Mas em uma a gente pode dar, um salto bem grande, porque o fato da gente ter a consciência agora que a morte não existe, que eu sou responsável pelos meus atos, que não existe vítima, que nada é por acaso, e que tudo que eu plantar eu vou colher por causa de uma lei chamada ação e reação, que é lei de Deus. Quando eu realmente tomo consciência dessas verdades cósmicas que regem o universo, não regem apenas o planeta Terra, regem o universo, eu posso transformar muito uma única encarnação. Tá? Não vamos virar espíritos puros depois dessa encarnação. Isso é impossível, tá, gente? Mas podemos sim dar um grande salto na nossa evolução. Depende de nós, né? Precisamos repensar como é que está o nosso coração, os nossos sentimentos, como é que está a nossa vibração, como é que estão os nossos pensamentos, os nossos julgamentos. Será que a gente vê uma cena errada e o nosso primeiro impulso é a piedade, é a oração e a vibração positiva? Podemos transformar. O conhecimento e a força de vontade vai fazer com que a gente transforme. Depois de séculos e séculos, escolhendo a ilusão, a violência, o poder desenfreado, nós podemos recomeçar. Então, o amor e a caridade são as asas que nos elevam a Deus. Ele já chega ensinando Pedro. Socorramos o pobre irmão, que corre pelo apertado espaço das sombras. Percebam a caridade em ação? Socorramos o irmão. Ele não julgou, ele não disse, ele está aí por causa disso, disso, disso. Socorramos o irmão, que corre pelo apertado espaço de sombras. Toda pessoa violenta corre pelo apertado espaço de sombras e precisa de muita oração, de muita caridade, de muita vibração positiva.
corre pelo apertado espaço de sombras no qual se encontra, para que reconquiste a saída para a luz libertadora. É da divina lei que retribuamos com o bem todo o mal que recebermos. É da divina lei que retribuamos com o bem todo o mal que recebemos. Isto é dar a outra face. Dar a outra face não é, nunca foi e nunca vai ser ficar apanhando. Destruir o nosso corpo físico, que precisamos dele para a evolução enquanto estivermos aqui na Terra. Dar a outra face é responder com o bem o mal que nos fizermos. Ah, mas eu ainda não consigo tratar a pessoa bem. Comece orando por ela. Comece vibrando por ela. Já é um começo. Comece não guardando mágoa. Comece não tendo rancor, não tendo ódio. Orando. Aos poucos, a oração vai nos transformando. E ao nos transformar, vai atingindo a outra pessoa. Talvez o carinho possa se dar apenas no plano espiritual ou na próxima encarnação. Mas o importante é que façamos a nossa parte. É da divina lei que retribuamos com o bem todo o mal que recebemos. Assim, Pedro, e agora a frase que vem, amigos, na minha opinião, é a frase mais importante da palestra. Não há outra alternativa senão amar e ajudar. Aqui eu faço um parênteses. Se alguns de nós, ao sair de casa hoje, ou ontem, ou essa semana, pensamos o que fazer com tal pessoa, sabe, aquele filho problema, aquela esposa recalcitrante, aquele marido que bebe, aquele vizinho que perturba, está aqui a resposta. Não há outra alternativa senão amar e ajudar. Talvez a nossa ajuda não seja física ainda, mas moral, espiritual, em oração, em coração, em vibração, já podemos. Não há outra alternativa senão amar e ajudar. Segue Estevão explicando para Pedro: as feridas que cobrem o corpo do enfermo são as energias negativas que o intoxicavam e que agora são expelidas. O seu arrependimento e os propósitos para tornar-se melhor secarão o poço de peçonha, mas nós devemos cicatrizar as chagas externas com o bálsamo da compaixão. Não existe possibilidade de cura sem a mudança mental e emocional do enfermo. O seu arrependimento, primeiro passo, arrependimento. Propósito para tornar-se melhor, segundo passo. Vão começar a cura. E nós, ele disse, Estevão, desencarnado, Pedro, encarnado, aplicando passes, ajudarão com o bálsamo da compaixão. Muitas vezes, gente, inúmeras vezes, pedimos ajuda ao plano espiritual. Eles vão até a nossa casa, vêm até aqui o centro espírita, estão conosco aqui. Entram conosco na sala de passe para ajudar a equipe espiritual a nos tratar. E não conseguem, porque nós não damos abertura para eles nos ajudarem. Percebam, o que Estevão fala para Pedro, o arrependimento do rapaz, o arrependimento verdadeiro e o propósito para tornar-se melhor. O que é o propósito para tornar-se melhor? Mudança de vibração, mudança de sentimento, propósito de perdão, propósito de não fazer o que estava fazendo equivocadamente. Se nós não
fazemos a nossa parte, a espiritualidade amiga, por mais que nos ame, não consegue nos ajudar. Faz a tua parte, que o céu te ajudará. Então é muito importante, ao adentrarmos a casa espírita, ao adentrarmos a sala de paz, fazermos a nossa parte, limparmos o nosso coração, limparmos a nossa mente, desejarmos o bem para quem nos fez mal, orarmos por essa pessoa, desejarmos sinceramente nos desapegar dessas mágoas, porque às vezes a gente se apega, Aí eu não consigo perdoar e fica lá agarrada no passado, e já passaram 10, 15, 20 anos. E o pior quando a gente atende pessoas na mesa mediúnica, que foram prejudicadas lá em 1700, 1600. Ah, mas eu não consigo perdoar. Olha só, estão perdendo 300, 400, 500 anos de evolução, de construção, porque está lá agarrado, né? Então a gente quer ajuda? Vamos ter ajuda sim. A equipe espiritual jamais nos abandona. Jesus, o nosso mestre, o nosso governador do planeta Terra, jamais nos abandonou e jamais vai nos abandonar. Mas precisamos fazer a nossa parte. Simão, então, fala ao enfermo: os céus ouviram as tuas súplicas, e Estevão vivo e puro vem te auxiliar através das minhas mãos e do teu arrependimento real. Pedro então estendeu as mãos e orou com muito fervor e com muita compaixão. Terminando a aplicação de energias, tomou o visitante desmaiado em seus braços, levando-o à cama mais próxima. Lentamente, as feridas começaram a secar, limpando a pele, deixando-o dormir. O discípulo abnegado recordou-se do Mestre Jesus e balbuciou comovido aquela frase que Jesus sempre dizia após curar: e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Amigos, será que essa frase era uma ameaça? Olha, não volte a pecar, senão vai te acontecer coisa pior. Sob hipótese alguma, gente. Vocês imaginam Pedro, pescador de almas, ameaçando alguém? Mesmo porque ele aprendeu essa frase com Jesus. O amor encarnado entre nós. Ameaçar, não. É uma frase educativa. Uma frase que nos orienta. E não tornes a pecar, isto é, e não tornes a escolher o caminho da violência, da ilusão, do vício, da traição, da mentira, da fofoca, e aí por aí vai. E não tornes a escolher os caminhos que levam à lama moral, à lama espiritual, porque esses caminhos a gente já escolheu algumas e muitas vezes e já sabe onde vai dar. Então a gente já sabe que aquele caminho não é o correto. Talvez, gente, porque ainda somos espíritos muito infantis e começando a nossa evolução, talvez ainda façamos inúmeras escolhas equivocadas. Mas o importante é não escolher aquelas que a gente já tem certeza que não são certas. Talvez querendo acertar, a gente escolha equivocadamente, mas a gente vai aprender com aquela escolha. Mas o importante é não a continuar fazendo certas escolhas. Talvez alguns de vocês estejam pensando nesse momento: ah, Grace, mas é tão difícil. É difícil mesmo, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente vem há séculos, às vezes encarnação após encarnação, várias encarnações, tropeçando nas mesmas escolhas equivocadas. E essas escolhas estão vincadas
criaram vínculos. Só que a gente já sabe que essas escolhas não nos trazem paz. Nós precisamos ter a maturidade espiritual de dizer não, 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 não. Em algum momento desse não, 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 já não vai mais doer mais. No início vai doer sim, porque a gente está acostumado com aquilo. Mas vai chegar um ponto que a gente vai dizer não e vai dizer, já não doeu mais, já não é mais difícil. Beleza, vamos para a próxima prova, porque estamos num mundo de provas e expiações. Mas é necessário ter a maturidade, a firmeza de fazer escolhas e de afastar escolhas equivocadas. Para que não te aconteça coisa pior. Por que para que não te aconteça coisa pior? Porque quando caímos uma vez numa escolha equivocada, nós não sabíamos que era equivocado. Na segunda vez, já sabíamos. E com certeza o tombo é pior. Mesmo porque, onde está a consciência? Consciência está em nós. Está no Espírito Eterno. As leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. Portanto, quando a gente escolhe de novo aquele caminho que já sabia que era errado, a nossa consciência nos acusa. Porque as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Amigos, a porta estreita realmente é difícil. As escolhas da porta estreita, para nós que estamos séculos escolhendo as portas largas da ilusão, muitas vezes são sofridas. Mas ao adentrar a porta estreita do caminho da evolução, a caminho da luz, nos sentimos em paz. Por mais difícil que sejam as escolhas corretas, nos trazem paz, nos trazem a alegria verdadeira de viver. Nos trazem a tranquilidade de trabalhar os nossos problemas, a tranquilidade de conversar com os nossos, a tranquilidade de nos propor a gostar mais, a amar mais, a querer realmente mais um mundo melhor. Estamos num mundo de provas e expiações que está se transformando em regeneração. Estamos nessa turbulência entre provas, expiações e regeneração. Muitos espíritos foram trazidos das trevas para reencarnar, tendo sua última chance. Muitos outros espíritos de luz e de uma evolução bem acima da nossa estão reencarnando para nos ajudar na transformação mais rápida num mundo de regeneração. Nós queremos aqui estar nesse mundo de regeneração, queremos ser os herdeiros da terra. Só os pacíficos, Jesus já nos ensinou isso. Os pacíficos herdarão a terra, o mundo de regeneração. A violência que tem em nós precisa ser desgastada, precisa ser transformada. Essa violência que tem em nós, ela está aqui. E a gente vai ter que decidir o que fazer com ela. A gente pode pegar essa violência e transformar em garra para viver, em garra para fazer o bem, em garra para levantar de manhã cedo e buscar um mundo melhor. Ou eu posso usar dessa violência que tem em mim para fazer o mal, para fazer fofoca, para fazer confusão, para puxar tapete. A escolha é nossa. Todas as manhãs, uma folha em branco é nos dada ao nascer do sol. O que nós vamos escrever nela
só depende de nós. Temos o livre-arbítrio. Lembremos a cada dia e a cada dúvida, não há outra alternativa senão amar e ajudar. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça.